Todo mundo em silêncio? Aconteceu alguma coisa? Quer fazer alguma surpresa? Falar alguma coisa? Meu aniversário já passou, tá? Então, já estão atrasados. Bom, vamos começar pela nossa frequência. Arthur está presente. Camille não está presente. Davi. Evelyn Paz está presente. Eita, também não. Ingrid Nascimento está presente. Johanna não. Francisco Alberto está presente. Francisco Patrício. Gisele, Ian, Isabelle Almeida está presente. Ítalo também, Joana Maria. João Lucas. Está com um bocado de falta. Matheus está presente. Julia Evelyn também. Laura também. Lavínia. Letícia Ribeiro. Luísa Ricardo está presente? Luísa Ricardo, parece que não. Lívia Ferreira está presente. Maria Clara presente. Letícia Freitas está presente também. Maria Lúcia. Natália está presente também. Sara. Stephanie não está presente. Suiane. Tiago não está presente. Vitor Emanuel. Yasmin Fernandes. Bom, pegue nos livros de geografia, tá certo? Nós estávamos vendo a questão da distribuição do petróleo, que é abundante no Oriente Médio, né? Bom, abro na Bom, vamos continuar. Pelo menos não saiu ninguém junto comigo nessa queda. Como eu ia falando, abro na página 266 para a gente retomar a nossa leitura. Como eu estava dizendo, novamente, nós estávamos vendo a questão da abundância do petróleo, das empresas do cartel das Sete Irmãs, do Oriente Médio. Depois vimos a criação do Estado de Israel. A gente vai tomar o penúltimo parágrafo da página 266. Basicamente, aqui que a gente parou para retomar a nossa leitura, tá certo?
O jornalista Theodor Herzl afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência. Mensagem, professor, me trazer um pouco. Já vou chamar dele já, mas eu coloco o seu nome aqui. Pronto, está presente. Oficialmente presente. Ele negava a existência dos palestinos enquanto nação, para justificar que o seu povo judeu tinha direito de ficar com essa terra. Ele foi o criador do sionismo, uma ideologia atrelada a um projeto de expulsão dos habitantes da Palestina, que tinha a maioria de muçulmanos, cristãos e árabes. Segundo o historiador judaico-americano Norman Finkelstein, o consenso ideológico em que se desenvolveu a crença sionista era o de que a Palestina deveria conter uma maioria judaica, e este seria o real obstáculo para a reconciliação com os árabes. O sionismo aqui, sionismo, é uma espécie de modelo do que os Estados Unidos criou como sendo o Destino Manifesto. O Destino Manifesto era a ideologia que dizia que os indígenas norte-americanos, os indígenas estadunidenses, não tinham desenvolvimento pessoal, físico, psicológico suficiente para serem donos daquelas terras. E os americanos, os estadunidenses, aliás, tinham esse desenvolvimento. E mais ainda, os estadunidenses eram povo, segundo eles próprios, tá? Segundo os próprios estadunidenses, eles eram povo escolhido por Deus para dominarem as terras de toda a América. Desse jeito, o que foi que eles fizeram? Tomaram as terras dos índios, mataram quase todos os índios, isso sob a ideia de que eles eram e ainda são superiores, seres ultradesenvolvidos, negando todos os direitos civis, todos os direitos humanos para a população indígena. Professor, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Resumindo, uma ideia nasceu na cabeça de uma pessoa louca e essa pessoa saiu espalhando para todo mundo: olha, nós somos o povo de Deus, escolhidos por Deus. Nós é que devemos tomar essas terras desses índios aí. Índio nem é gente. Vamos lá, vamos matar esses índios e tomar essas terras. Porque Deus disse que a gente tem que fazer isso. Esse era o Destino Manifesto lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos o tal do sionismo, que nega a existência do povo da Palestina enquanto nação, deixando assim a ideia de que a Palestina é uma terra sem povo, uma terra sem dono, e que o judeu pode ir lá tomar essas terras e não é para acontecer nada com eles. Está entendendo como que funciona a cabeça de um lunático religioso? A pátria histórica dos judeus incorporava toda a Palestina, incluindo a Transjordânia, as montanhas de Golã e o sul do Líbano. A partir desse momento, as organizações judaicas de todo o mundo passaram a enviar dinheiro para financiar a passagem de colonos, principalmente judeus, europeus e russos, em direção à Palestina. Por volta de 1904, já havia aproximadamente 100 judeus imigrados, trabalhando em várias colônias agrícolas formadas na Palestina. E esse número cresceu de forma vertiginosa, até a criação do Estado de Israel, em 1948. O fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota dos alemães e seus aliados, entre eles os turcos, revelaram a verdadeira face do jogo em que haviam entrado os semitas, judeus e árabes.
os quais sofreram as consequências mais danosas. Entre os anos de 1922 e 1936, a população judaica saltou dos 11% do total da população da Palestina para 28%. E em 1918, aliás, de 1918 até 1948, os judeus haviam comprado uma parte das terras palestinas. Aos poucos, os palestinos, principalmente os pobres, perdiam suas terras e o controle sobre a Palestina. Com o final da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se uma luta nacionalista contra a ocupação britânica e a colonização dos judeus. Os congressos árabes rejeitavam a formação de governo proporcional às religiões, bem como o princípio do lar nacional judaico. Reivindicavam o fim da imigração judaica e insistiam na formação de governos nacionalistas entre os árabes. Os imigrantes judeus não tinham o menor interesse de se integrar ao mundo local. Quase todos seguem o pensamento sionista de Herzl, no caso, Herzl. A Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Falavam o Yiddish, judeus da Europa Oriental, e o hebraico, língua tradicional do povo de Israel, e não davam mostras de querer relações com os árabes. Os muçulmanos, por sua vez, não aceitavam conviver ao lado de não muçulmanos dentro do próprio Islã. Isso é gravíssimo de você imaginar. A intolerância de ambas as partes resultou em vários conflitos na formação de grupos paramilitares de ambos os lados e em diversas mortes. Em 47, a ONU resolveu solucionar o conflito entre 1 milhão de árabes e 800 mil judeus. A proposta era a criação de 2 estados, um judeu e outro árabe. Os palestinos não aceitaram o acordo, o que levou a uma guerra em 48. Vocês notem, pessoal, o seguinte: tudo isso aqui tem motivação de interesses econômicos. Certo? Tem, professor, verdade. Interesse no petróleo de um território, interesse em terras férteis, produtivas de outro território, verdade. Mas a motivação, ou melhor, o pretexto que é dado aqui, é exclusivamente pretexto religioso. Você colocar um outro ser humano igual a você na condição de não humano, isso é para algumas pessoas do Islã, quem não é muçulmano, quem não segue o Islã, nem gente tem que morrer, tem que ser decapitado. Ideias absurdas plantadas por um radicalismo religioso que, particularmente para mim, é inimaginável. Você note as inúmeras guerras como essa que nós estamos estudando aqui, foi motivada, aliás, foi travada sobre o pretexto da religião. Um bando de pessoas desconsiderando outro bando de pessoas simplesmente porque tem uma religião diferente, guerreando entre si, se matando. Imaginar isso em 2020 é jogar todos esses 70 e tantos mil anos de evolução do homem no ralo. Não é possível que tantos anos tenham se passado, aliás, para que hoje ainda tenham pessoas que pensem dessa maneira. E o pior, tem gente que olha para o outro, nossa, fulano torce um time diferente do meu, tem que morrer. Tem gente que olha para o outro e, nossa, fulano tem essa cor de pele, tem que morrer. Não é gente para mim. Nossa, fulano é de tal país, aqui dentro do Brasil. Fulano vem lá do Nordeste, o pensamento do povo do Sul. Algumas pessoas do Sul, aliás, tem que morrer.
fulano é de tal país, tem que morrer. Que tipo de gente que se diz, que tipo de pessoa é essa que se diz evoluída? É a mesma ideia que devemos ter sobre esse tipo de gente que inferioriza a outra pessoa por conta de uma briga religiosa. Sendo que, supostamente, nenhum Deus imaginaria isso. Um ser humano merece morrer porque não segue essa religião. Mas isso é mais uma discussão histórico-social do que geográfica. Mas é algo que merece ser lembrado sempre. A Guerra Árabe-Israelense, de 48 e 49. Como podemos explicar a vitória dos judeus contra os palestinos? Como uma minoria que estava fora do território conseguiu vencer a maioria que era dona do território há muitos séculos? O sucesso dos judeus se deveu à política de apoio à imigração realizada pelos britânicos. Enquanto os judeus se uniam se uniam em suas propostas para realizar os seus objetivos, os árabes estavam sofrendo os resultados de suas divisões internas entre as famílias, classes sociais e seitas religiosas. E os sionistas aumentavam o seu poderio militar dentro da Palestina. A chegada da Segunda Guerra Mundial provocou um rearranjo nos conflitos. E, novamente, as potências mostravam seu interesse pela região, e tanto os árabes quanto os palestinos utilizaram a situação para estabelecer acordos que beneficiassem seus interesses. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista começou uma batalha contra a Inglaterra, atacando seus postos e tomando suas armas. Ao mesmo tempo que negociava com a Tchecoslováquia para adquirir mais armas. A razão desses ataques era a rejeição à proposta britânica de criação de dois estados, para os judeus e palestinos. Com o fracasso dos planos de partilha dos britânicos, o assunto foi levado à ONU. Em maio de 47, foi instalada a Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina. Só um momento. Em 29 de dezembro de 47, o plano de partilha da UNSCOP foi colocado em votação. 33 a favor, 13 contra, 10 abstenções. Estava aprovada a criação de um Estado judeu, que incluía a Galileia Oriental, de Haifa a Tel Aviv, além do trecho entre o deserto de Negev até o Golfo de Aqaba, e o Estado árabe, incluindo a faixa de Gaza e Cisjordânia. A cidade de Jerusalém, de importância religiosa para os muçulmanos, cristãos e judeus, localizada na Cisjordânia, seria considerada área internacional, motivo de luta, de disputa territorial até hoje, essa questão de Jerusalém ser uma área internacional. Todas essas pessoas aqui dessas religiões, muçulmanos, cristãos e judeus, todos têm uma disputa por essa terra. Em 14 de maio de 48, outro líder do sionismo internacional, o judeu trabalhista David Ben-Gurion, leu o documento de independência do Estado de Israel. A aprovação desse plano de partilha foi facilitada por dois motivos. Os horrores do Holocausto judeu durante a guerra, aliás, pelos nazistas, e o interesse estadunidense e soviético em enfraquecer o colonialismo inglês e francês no Oriente Médio. Aqui é uma coisa que eu apoio bastante. Os árabes, principalmente palestinos, que não foram convidados para participar das negociações, recusaram-se, por meio da Liga Árabe, a aceitar a partilha decidida pela ONU. Esse fato acarretou o primeiro confronto militar entre os países árabes e o Estado de Israel, iniciado em julho de 48.
um dia após a retirada das tropas inglesas. Todo mundo acompanhando e compreendendo, né? Ou não? Está indo muito rápido, está muito devagar. Se estiver muito devagar, desculpe, mas tem como acelerar mais do que isso, não. Bom, então eu vou continuar. Chegou a mensagem, ô Natália, eu li desse jeito. Por Deus, tá ok. Nossa Senhora, pra que isso? Eu pensei que por Deus estava incluso na mensagem. Deixa eu colocar meus óculos. Tipo desse, por Deus, Carlos, tá ok, continua. Então, nossa, calma, jovem. O fim do Estado da Palestina. Ao longo dos anos de 1960, palestinos passaram a viver em acampamentos de refugiados. Ah, sim, uma coisa. A gente tem tempo, dá para falar disso aqui. Sobre a disciplina de história, lembra que vocês haviam pedido uma aula sobre as doenças, né? Eu fiz uma aula sobre as doenças durante Primeira, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Só que ficou grande demais. Demais, 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 demais. Não vai dar para passar hoje, não. Eu vou subdividi-la em duas aulas, tá certo? Porque, professor, por que o senhor não começa hoje e vê pelo menos metade do slide? É porque eu coloquei muitos fatos que se interligam. Aí eu vou ter que isolá-los de uma maneira que dê para compreender numa aula e depois na outra aula, porque o documento está totalmente interligado. Ficou muito grande. Eu fui me empolgando, sabia que vocês iam gostar, e ficou enorme. Grande não, ficou enorme. Só não tem cleptomania na Guerra Mundial, tá? Eram mais de 700 mil pessoas espalhadas pela faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia e pelo Líbano. Eles desenvolveram um estilo de vida cada vez mais solidário, no qual os laços de união e a militância política em torno da luta de reconquista da Palestina tornaram cada vez mais fortes, aliás, os laços mais fortes. Essa união era motivada pela elevada formação educacional dos palestinos e pelo fato de eles não possuírem os mesmos direitos que os jordânios e libaneses. Aos palestinos eram destinados os serviços de piores remunerações. Nesse contexto, foi criada, em 1964, a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, inicialmente sob a liderança de Ahmad Shukairi, funcionava como um instrumento de controle político dos palestinos pelos Estados Árabes. Para construir uma unidade árabe e da luta destes contra Israel, mas sem permitir autonomia política aos palestinos. Como desaprovação da OLP, surgiu, no ano de 1959, a organização guerrilheira Al-Fatah, que tinha como objetivos a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado palestino soberano e independente. Para comandá-la, foi eleito Yasser Arafat. Esse grupo realizou ações guerrilheiras. Nossa, a gente falando de grupo de guerrilha e um cara soltou bombas ali. Esse grupo realizou ações guerrilheiras contra alvos militares israelenses e atentados terroristas contra alvos civis.
Nesse momento, os israelenses tomaram a península do Sinai e a faixa de Gaza, do Egito, a Cisjordânia, da Jordânia, as colinas de Golã, da Síria, além da zona oriental de Jerusalém, ocupando uma área total de aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados, 3 vezes maior que o território do Estado de Israel. Os Estados Unidos apoiaram totalmente os israelenses, dando início a uma tradição de apoio mútuo. Com a vitória dos israelenses, os estadunidenses tinham um aliado no Oriente Médio, que não representava ameaça alguma aos seus interesses. Ao final da guerra, apresentou um saldo assustador: destruição, mortes, milhares de refugiados palestinos que se dirigiam para países árabes. Aumentaram-se a agitação nos campos de refugiados e a inquietação dentro dos governos ditatoriais árabes. Ao mesmo tempo, crescia uma mentalidade colonialista e arrogante entre os israelenses. De forma definitiva, os palestinos não possuíam pátria, tais quais os judeus passaram a viver de forma errante, como cidadãos de segunda categoria em sua própria terra. Nesse período, desenvolveram-se nos acampamentos de refugiados diversas organizações guerrilheiras, transformando-os em verdadeiros centros de agitação política e formação de terroristas. Esses grupos representavam um pesadelo para os governos dos países árabes, pois eles incentivavam a atuação de grupos políticos de oposição ligados ao comunismo. Sobre essa formação de terroristas, eu vi uma aula de vocês de inglês, certo? Com os memes. Eu achei muito, muito engraçado, demais. Eu não vou citar nomes de alunos, nem dos professores que utilizaram os memes, mas tem uns que eu chorei de rir. Sobre a formação de terroristas que eu ia falar. Tem um que é uma aula prática de homem-bomba. É o seguinte: todo mundo lá, sentado, olhando o professor fazer as explicações, e ele com os coletes, colete com as bombas, certo? Aula prática de homem-bomba. Ele se aproxima do pessoal, na frente deles, e ele fala o seguinte: olhem, com o botão do detonador na mão, né? Olhem, prestem atenção. Eu só vou fazer isso uma única vez. É um pouquinho sem graça, contando assim, mas é porque eu me lembrei desse meme sobre a formação dos terroristas e eu me lembrei dos memes de vocês aqui das aulas. A Guerra do Yom Kippur. Com a derrota de 1967 e, consequentemente, do pan-arabismo, começou a tomar corpo uma outra proposta de cunho religioso: a união de todos os muçulmanos. Essa proposta era defendida pela Casa de Saud, família que dominava parte da região central da Arábia e estava ligada à seita muçulmana Wahhabismo, a qual pregava a volta do Islã puro, autêntico do profeta Muhammad ibn Abba al-Wahhab. Ensinava a sua doutrina aos convertidos, bem como os preparava para usar armas de fogo. Interessante, né? Seus seguidores foram conquistando grande parte da Arábia em um processo semelhante à expansão do Islã, feita pelo próprio Maomé.
Em 1924, Ibn Saud avançou sobre o reino de Hejaz, que era dominado por Saddam Hussein, um dos defensores do pan-arabismo. A partir daí, ele dominou Meca, Medina e Jeddah. Em 1926, Saúd foi proclamado rei de Hejaz e sultão de Najd. O rei tomou o nome o reino, aliás, tomou o nome de Arábia Saudita, por conta do Saud. A morte de Gamal Abdel Nasser, em 1970, trouxe ao poder Anwar al-Sadat, seu vice, que trocou, aliás, o pan-arabismo e o nacionalismo nasserista por uma política menos ideológica. Ele limitou o conflito com Israel a limites puramente regionais e tinha como objetivos, aliás, principais, o rearmamento árabe e a recuperação dos territórios perdidos pelo Egito na Guerra dos 6 Dias. Para tal intento, articulou, junto à Síria, uma nova ofensiva militar contra Israel, que foi lançada em 6 de outubro de 1973. Vocês notem que tudo isso estava acontecendo durante a Guerra Fria, certo? Daí você percebe o tanto de importância que foi dado para os Estados Unidos. Esse conflito no Oriente Médio pouco é falado. E quando é falado, você tem esse conhecimento aqui nos livros de História e de Geografia. Você mal tem conversas sobre esse assunto. A Guerra Fria é muito difundida, porque envolveu grandes potências. Mas outras guerras com uma certa importância bem relevantes também aconteceram durante esse período. Para tal intento, articulou junto à Síria uma nova ofensiva militar contra Israel, que foi lançada em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, Dia do Perdão. Inicialmente, a batalha ocorreu satisfatoriamente para as tropas sírias, que estavam quase recuperando as colinas de Golã, e para os egípcios, que conseguiram recobrar a península do Sinai. Todavia, Israel, auxiliado pelos Estados Unidos, que montaram uma portentosa ponte aérea de reposição de armamentos, conseguiu mudar os rumos da batalha. E em apenas 2 semanas, suas tropas já haviam retomado as colinas de Golã, bombardeado ferozmente Damasco e se preparavam para massacrar as forças egípcias cercadas na península do Sinai. Com o fracasso da tentativa de tomar os territórios perdidos para Israel, o mundo árabe sofreu uma nova conformação das relações geopolíticas. A Síria, em 71, passou a ser governada por Hafez al-Assad. Em seu governo nacionalista, misturava a ideologia socialista com o fundamentalismo xiita, alinhando-se definitivamente à superpotência soviética. O principal objetivo era criar a Grande Síria, um país que seria constituído pelos territórios atuais da Síria, do Iraque, da Jordânia e da Palestina, Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. O Egito, que com a chegada de Saddam ao poder, afastou-se definitivamente da União Soviética, aproximou-se dos Estados Unidos e passou a adotar uma relação mais branda com Israel, esquecendo a prática militar como forma de reconquistar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Em novembro de 77, Saddam visitou de surpresa o Estado de Israel, reconhecendo o direito à existência do Estado judeu e estabelecendo relações diplomáticas.
O Egito foi o primeiro país árabe a efetivar diálogo com Israel. Em 79, Saddam assinou um acordo de paz com Israel em Camp David, com a aprovação da Casa Branca, pelo qual Israel se comprometia em devolver Sinai ao Egito, o que aconteceu em 82. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Estamos relativamente distantes de algumas atividades. Eu vou colocar algumas questões, não do livro, tá? Mas sobre o assunto no Google Sala de Aula, tá bem? A gente se vê na última aula com história, tá bom? Até já, pessoal.